Oi, boa noite, alunos. Hoje a gente vai falar de tabela periódica e é um assunto aí, acho que um pouco novo para vocês, então é um assunto muito interessante. É através da tabela periódica que a gente faz algumas determinações na química. Então hoje a gente vai tentar entender como que essa tabela foi construída, quais são os princípios que ela possui, para a gente dar continuidade aí nos nossos estudos. Então, a química, igual eu já tinha falado para vocês há muito tempo atrás, em algumas aulas passadas, a química, ela não era uma ciência, ela era conhecida como alquimia e só foi se transformar em química no ano de 1789. Ela se tornou ciência com a publicação de Anthony Lavoisier, que é o que a gente chama de pai da química moderna. Anthony Lavoisier, ele fez uma publicação com algumas inovações na área da química, e essas inovações vinham de conceitos que eram considerados um pouco fantasiosos no quesito quando a gente fala da alquimia, e ele começou a trazer alguns conceitos diferentes a respeito de massa, átomo, e aí a gente começa a ter uma diferenciação. E essa obra, ela foi conhecida como Tratado Elementar da Química, por esse livro Traité élémentaire de Chimie, que é um livro que foi publicado na França, mais ou menos aí no final do século XVIII. Isso levou à queda de uma das teorias mais importantes dentro da alquimia, que é a teoria do flogisto, que é uma teoria que falava sobre combustão, que era uma espécie do que acontecia. Então, Anthony Lavoisier trouxe mais conceitos, trouxe uma melhoria para essa teoria. Então, foi onde a gente tem aí a queda da alquimia e a ascensão da química. Então, para muitos autores, Anthony Lavoisier ele é considerado o pai da química moderna. Então, aqui a gente pode ter uma ilustração a respeito do Tratado Elementar da Química, de quando ele foi publicado, em 1789, e hoje a gente consegue ver esse Tratado Elementar da Química traduzido em outras línguas. Então, ele é uma linguagem acessível aí, caso vocês queiram ver, eu acho que vocês devem conseguir aí encontrar um e-book na internet para poder se adentrar mais os assuntos do que tratou esse Tratado Elementar da Química. Beleza? Então, é, alavancados com essa gloriosa mudança de cenário, a gente teve algumas variações nas teorias. Porque a gente estava no final do século XVIII para o início do século XIX, onde a gente tinha começado alguns estudos sobre o átomo. Então, os pesquisadores começaram a estudar melhor o átomo, e aí a gente começou a ganhar outros atributos para a ciência. Então, a gente começou a ter outras definições. E essas definições alavancaram essa ciência, principalmente publicados naquela obra. E aí, como já se tinha descoberto vários elementos químicos, eles começaram a pensar agora numa forma de organizar esses elementos químicos. E isso foi baseado no que a gente chama de propriedades químicas e propriedades físicas. Eu não sei se vocês lembram lá da nossa terceira videoaula a respeito de matéria e transformação da matéria, é onde a gente fala sobre essas transformações físicas e essas transformações químicas. O que é uma transformação química? É aquela onde eu modifico a identidade do elemento, e uma transformação física é aquela que eu vou manter a identidade do elemento. Então, baseado nessas preceitos de propriedades químicas e físicas, eles buscaram uma forma de entender como que esses elementos eles se comportavam. E aí a gente tem uma leve herança da alquimia, que ela tinha algumas definições, então isso foi uma abordagem que a gente tinha, e uma das primeiras melhorias que quando a gente trouxe isso como ciência foi a organização desses elementos.
Então, os elementos, eles não tinham símbolos. Eles tinham algumas demarcações que vocês podem olhar aqui, ó. Eles tinham algumas demarcações e essas demarcações eram utilizadas para eles compreenderem algumas reações que aconteciam para poder explicar o que estava ocorrendo naquele determinado momento. Quando a gente se tornou ciência, todo cientista pensa numa forma de organizar. Então, os elementos químicos, eles adentraram de uma política, principalmente de uma língua que hoje é uma língua morta, que não sofre uma variação linguística, e ela foi utilizada para a gente dar o nome dos elementos químicos. Então, todos os nomes dos elementos químicos, eles derivam da linguagem do latim. Então, por isso que tudo que a gente aprende de química no Brasil é igual nos Estados Unidos, é igual na Europa. Por quê? Porque algumas fundamentações da química, elas são embasadas em algumas outras formas, ou seja, é uma coisa padronizada. Então, só para trazer alguns exemplos aqui para vocês, por exemplo, o ouro. O ouro vem do latim aurum, que tem o significado de amarelo, e o seu símbolo é o A maiúsculo e o U minúsculo. Toda vez que a gente tiver um elemento químico que tenha duas siglas para representar o que ele é, ele sempre vai vir de uma letra maiúscula e de uma letra minúscula. Então, esse é o padrão: letra maiúscula seguido de uma letra minúscula. Isso é o símbolo de um elemento químico que eu acho que vocês já devem ter contato com tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, a gente tem alguns desses tipos desses elementos. O outro elemento químico muito importante para a gente é a prata. Ela deriva do nome argentum, que significa brilhante. E como ela deriva do argento, olha como que fica o símbolo. Não é P de prata, é AG. A da palavra inicial do nome do elemento químico, seguido de uma outra letra. Então, A com G, argentum. Então, isso significa que é a prata. Olha o carbono. Carbon, que significa carvão, e tem a representação pela letra C. Olha o estanho. Era para ser S, né? Mas não tem S. Então, é estanho deriva do quê? Do stannum, que significa fácil de fundir e é representado pela letra SN. Lembra que todo elemento químico que tenha duas letras, a primeira exclusivamente é maiúscula e a segunda ela tem que ser o quê? Minúscula. Beleza? E agora a gente vai entrar numa parte muito importante da química, que foi a maneira como se surgiu os pensamentos de como organizar esses elementos. E aí a gente entra numa parte que a gente chama de desenvolvimento da tabela periódica. Então, esse desenvolvimento da tabela periódica, ele veio alavancado de alguns preceitos antigos. Então, quando a gente fala dos elementos químicos, o homem ainda não entendia muito o que acontecia por trás da química, mas ele já tinha um conhecimento de alguns elementos. O ouro, ele sempre representou, nesses séculos mais antigos, século XVI, séculos XII, VIII, IX, ele representava condição financeira, ele representava poder. Então, o homem, ele já tinha domínio desse tipo de elemento. Então a gente pode citar uma importante civilização que tinha um enorme domínio disso, que são os incas e os astecas. Então hoje a gente pode ver aí que são índios nativos que já dominavam principalmente a manipulação do ouro. Além do ouro, a gente tem a manipulação da prata, do estanho, do cobre, do chumbo, do mercúrio e de um outro elemento que não está aqui, que foi extremamente importantíssimo para a evolução da humanidade, que foi o ferro. Então, o ferro ele participou ativamente do tempo das cruzadas, que é quando o homem ele começou a ganhar território e para isso ele tinha um poder aquisitivo de concentrar riquezas
em torno do ferro. E antes da gente se tornar ciência, na alquimia, eles conseguiram fazer uma coisa muito importante em 1669, que é uma das teorias que a gente adquiriu deles, várias vidrarias, várias coisas de laboratório, tudo é do tempo da alquimia. E o que que aconteceu? Eles conseguiram isolar o elemento químico fósforo, não fósforo puro, mas ele numa espécie derivada de fósforo, da urina humana. Então, o homem ele já tinha conhecimento das reações químicas, ele só foi aprimorando algumas partes essenciais. Ele foi dando fundamentação científica para essa composição, para essa nova ciência. Então, é a partir daí que a gente percebe que o quê? O homem ele já domina os elementos. Agora ele precisa entender como esses elementos reagem, como esses elementos eles trazem um novo vigor para essa nova ciência. Então, existe uma forma de o quê? De organizar. Então, como que a gente pensa nessa organização? A gente pensa numa organização baseada em semelhanças e diferenças. Ou seja, tem elementos que vão ser semelhantes em algumas propriedades e vão ser diferentes em outras propriedades. Então, por isso que quem já viu a tabela periódica, ela é organizada em linhas e colunas. As linhas representam os períodos e as colunas representam os elementos que são semelhantes, ou seja, um grupo de elementos que tem a mesma propriedade. Então, cada coluna vai representar uma similaridade de elementos diferentes, ou seja, cada um vai ter o seu próprio ponto de semelhanças. Por isso que a gente organiza tudo ali em uma coluna. A família 1A está numa coluna, a família 2A está numa outra coluna. Isso porque cada uma dessas ciências, ela vai ter o quê? Ela vai ter cada um desses elementos, ele vai ter a sua particularidade própria, beleza? E aí a gente começa a investigar os elementos através das propriedades físicas e químicas para a gente criar ou tentar modular uma espécie de grupo para a gente organizar esses elementos químicos. E aí a gente vai tendo altas figuras, enormes pensamentos para tentar entender o que esse conjunto de elementos ele traz para a gente. Então, uma das primeiras tabelas que a gente tem, ela é uma chamada Tríade de Daubigny. Ela foi uma das tabelas utilizadas para o quê? Para entender como organizar os elementos. Então, ela foi uma tabela muito simples. Ela era baseada na média aritmética. O que é isso? Uma média aritmética. Eu somo várias parcelas e divido pela quantidade de elementos. Então, olha que interessante. Eles agruparam de 3 em 3 elementos e a soma dos 3 elementos, quando eu dividia isso pela quantidade de elementos, ela me dava o elemento central. Desculpa, quando eu somava o primeiro elemento com o último elemento, fazia a média, eu obtinha a massa atômica do elemento central. Por exemplo, a massa do lítio é 7, 7 mais a massa do potássio, que é 39, essa soma dividido por 2 dá 23. Isso explicava, em partes, algumas propriedades, porque esses elementos, o lítio, o sódio, o potássio, eles tinham algo em comum. E aí veio uma grande questão, que foi o quê? Como que esses elementos que têm massa atômica diferente muito grande, eles poderiam ter as mesmas propriedades? Então, essa foi uma das falhas que foram detectadas na tabela da tríade de Daubigny. Então, isso foi um dos empurrões que trouxe o quê? Algo proveitoso para a tabela periódica. Então, em função disso, quando eles começaram a estudar, eles tinham muitas definições que ainda não estavam muito bem esclarecidas. Como o que é átomo, o que é molécula, o termo de massa atômica, o termo de peso atômico, isso não era muito esclarecido em 1860, que foi quando Anthony Lavoisier publicou o seu manifesto.
Então, a gente teve aí alguns empecilhos que impediram da gente compreender essa tabela periódica da tríade do Benier. Mas se a gente for perceber, ela é algo bem parecido com o que a gente tem hoje na realidade, só que a gente tem outras explicações para entender o que acontece. Outra tabela periódica muito importante para nós foi a tabela de Alexandre Chancótius, que a gente chama de parafuso telúrico. Essa tabela periódica, ela foi uma tese desse Alexandre, ele era geólogo, e ele, no seu doutorado, ele quis propor algumas interessantes ideias para a tabela periódica. O que ele fez? O nome telúrico, ele vem de quê? Que é relativo à Terra, ou seja, é como se a tabela periódica ela fosse algo rotativo, que ela assemelhasse aos movimentos que a Terra faz. E aí, o que ele fez? Ele pegou e dividiu isso em 16 setores e ele agrupou os elementos em uma linha vertical. Então, à medida que essa linha fosse descendo, ia se crescendo o número da massa atômica. Por exemplo, o lítio é menor, tem massa menor do que o belírio, então, à medida que fosse descendo nessa linha vertical, aumentava-se a massa atômica. Então, a gente tinha aí as 16 seções e esses elementos organizados nessas 16 seções, eles tinham propriedades químicas semelhantes. Só que uma coisa que deixou um pouco a sociedade dessa época, principalmente a sociedade da química, que quando ele publicou sem a sua hélice, ou seja, sem a figura que explicava o que ele propunha no seu modelo atômico. E isso trouxe para a sociedade uma incompreensão. Então, o seu modelo ele ficou difícil de entender o que ele tinha proposto inicialmente. Então, alguns teóricos dizem que ele conseguiu propor a sua ideia depois que ele terminou o seu doutorado num artigo, e nesse artigo continha hélice. Então, ficou mais esclarecedor a ideia que ele tinha proposto para a organização dos elementos químicos. Uma outra proposta, ela veio de John Newlands, que era um químico muito fã de música, e ele tentou reproduzir as notas musicais aplicadas à tabela periódica. O que ele quis dizer? Que a tabela periódica poderia ter 8 grupos, e dentro desses 8 grupos, que remetiam a as notas musicais, eles poderiam ser organizados de acordo com as suas perspectivas das propriedades físicas e químicas. Só que aconteceu uma coisa muito incomum na sociedade da química. Houve-se um desprezo por essa ideia de John Newlands. É mais como se fosse uma afronta ao quê? À evolução da ciência. Então, 20 anos depois que ele publicou a sua teoria, a sua ideia foi reconhecida. E todas essas tabelas que eu citei, elas foram precursoras da tabela que é a tabela que a gente tem hoje, que é a tabela de Mendeleev. Vocês vão entender como que Mendeleev foi o cara que entendeu e sacou o que a tabela periódica precisava para aquele momento e o que ela precisava de tempos após. Só que antes de Mendeleev, a gente teve um químico chamado de Mayer. Esse Mayer, ele teve uma mesma perspectiva, o mesmo pensamento de Mendeleev. Só que ele foi um pouco... ele não pensou grande e não pensou na expectativa do depois. Ele pensou somente naquele momento e naqueles elementos que haviam sido descobertos. Então, aqui nesse momento, em 1864, já havia esclarecido algumas ideologias que ainda não tinham sido esclarecidas. A diferenciação de átomo, a diferenciação de molécula, peso atômico, massa atômica. Então, aqui, eles já tinham-se as ideias concluídas. Então, Mayer, ele propõe a sua tabela periódica fundamentada em quê? Que os elementos eles tenham que ser organizados
em função de massa atômica crescente, baseadas em propriedades físicas e químicas semelhantes. E aí, com isso, Meyer traz um novo conceito, o conceito de camada de valência que a gente aprendeu na última aula, lá em distribuição eletrônica. E isso faz com que essa tabela periódica ela já comece a ter um cunho mais científico. Ela começa a ter o quê? Uma propriedade com a ciência, uma propriedade com a evolução, principalmente do que a sociedade da química exigia naquele momento. Então, quando ele publica o seu trabalho, esse trabalho ele rende mais um outro trabalho. Em 1870, ele explica melhor o que aconteceu com a sua tabela e como que a sua tabela seria fundamentada. Ele publica um novo livro chamado A Natureza dos Elementos Químicos, e nesse livro ele mostra como que o tamanho atômico, o volume do átomo, ele cresce à medida da crescente da massa atômica em função da periodicidade, em função daquelas propriedades físicas e químicas. E isso gera essa tabela periódica. Ele consegue organizar os elementos em 8 grupos e 12 linhas. Só que a gente pode perceber que alguns elementos ainda não haviam sido descobertos. Em função disso, ele deixa um único espaço vazio na sua tabela periódica, que, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui para ver onde que está. Só um minutinho. Não consegui localizar, mas depois eu mostro para vocês. Ele tem um espaço na tabela periódica dele que ele deixou para um elemento que ainda estava sendo determinado, que ele ainda estava sendo estudado para ser acrescentado em sua tabela. E aí a gente começa a pensar, e os outros elementos? Como que eles vão ser organizados? Apesar da ideia de Meyer ter sido fantástica, Meyer não se preocupou com os outros elementos que viriam, que é onde a gente traz a figura de Dmitri Mendeleev, que teve o mesmo pensamento de Meyer, só que ele teve uma coisa diferente. Ele teve o que a gente chama de insight. O que é um insight? É pensar além do seu tempo. É pensar numa proposta que está além da expectativa. E aí, o que acontece? Ele fez com que os elementos eles tivessem essa organização baseada nas propriedades físicas e químicas, só que ele teve uma outra perspectiva. Para os elementos que ainda não haviam sido descobertos, ele deixou o que a gente chama de lacuna. E cada lacuna era chamada ou representada pelo que a gente chama de eca-elemento. O que é um eca-elemento? É um elemento que está sendo estudado e ainda não se tem muitas informações a respeito desse elemento. E 2 elementos famosíssimos é o que a gente chama de eca-silício, que é o germânio, que ele estava sendo estudado em 1871 e só foi sido determinado em 1886. Então, olha que interessante a tabela periódica de Mendeleev, que quando esse elemento ele tiver sido investigado, ele pode ser acrescentado na tabela sem nenhuma modificação estrutural, porque foi deixado uma lacuna que representava esses elementos. E aí a gente tem um outro elemento também muito conhecido, que é o eca-alumínio, que estava sendo estudado, que hoje a gente conhece ele como galho. Então, olha a interessante ideia que Mendeleev teve e olha como isso repercutiu aspectos positivos para a área da química. Ele pensou no que estava acontecendo no momento e no que ia acontecer posteriormente. E aí ele criou essa tabela periódica, então esse é um dos manifestos que estava quando ele publicou. E assim, ele teve uma ideia muito parecida com a ideia de Meyer.
Só que a sobressaída, ou seja, o tchan a mais que a gente fala na química, ou seja, a expectativa que a sociedade precisava no momento, foram mais atendidas pelas ideias de Mendeleev. Que o quê? É não precisar criar uma nova regra, não precisar criar uma nova tabela. Porque essa tabela, a organização dela, deixa muito bem claro que os elementos que viriam posteriormente. Beleza? E aí a gente tem essa criação fenomenal da organização da tabela periódica. E como que essa tabela periódica foi organizada? Em ordem crescente de massa atômica, em função das propriedades físicas e química dos elementos semelhantes. Beleza? Só que aí, passados-se alguns anos, a gente começa a ter uma ideia de química, de física quântica. A gente começa a estudar melhor o que está por trás do átomo. E aí a gente tem algumas variações nas ideias e eles levaram a substituir a ideia que a massa atômica fosse substituída, ou seja, as propriedades físicas e químicas dos elementos refletiam melhor as cargas positivas, ou seja, ao conteúdo positivo que existia no núcleo atômico do átomo. Ou seja, que em vez de eu levar em consideração a massa atômica, eu precisava levar somente em consideração a carga positiva, que são o número de prótons, que nessa época ainda não chamava prótons porque ainda não havia sido elucidados. Eram conhecidos mais como cargas positivas. E aí, a partir disso, a gente faz um experimento que é a utilização dos raios-x. E aí, a partir disso, um físico muito importante para nós, que é o Moseley, ele demonstra esse experimento e ele desenvolve o conceito de número atômico. E aí, o que, que ele percebe? Que cada elemento químico ele tem a sua particularidade para fluorescência do fóton de raio-x. E aí, cada um dele vai emitir uma radiação específica, uma energia que só aquele átomo emite, e ele percebeu que isso é muito mais influenciável a nível do que a massa atômica. E aí a gente tem que, a partir de agora, a nossa nova tabela periódica, ela adote o quê? Um fator crescente em função do número atômico. E aí toda a nossa tabela, toda a nossa periodicidade, hoje, ela é baseada em função do número atômico. E aí toda a nossa organização hoje surge através dessa tabela periódica. E aí hoje a gente pode falar que a gente tem muito mais elementos do que eles tinham naquela época, mas graças às ideias de Mendeleev, que a gente teve essa proposição de organizar e de arranjar muito bem esses elementos. E como é a nossa tabela hoje? A nossa tabela hoje ela é composta por famílias e por períodos. Então, na horizontal, eu tenho os períodos, então são essas linhas. Então, eu tenho 7 períodos, representando aquelas camadas que a gente aprendeu na distribuição eletrônica. E eu tenho as famílias, que são as colunas, que estão aqui na vertical. Então, cada coluna dessa representa um grupo que tem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, do mesmo jeito que esse elemento aqui do início reage, o último elemento ele também reage do mesmo jeito. Então, as propriedades físicas e químicas deles são extremamente semelhantes. E por que, que eu tenho vários grupos? Porque à medida que a gente organiza esses elementos químicos, a gente tem uma variação nessas propriedades, ou seja, uma diferenciação nas propriedades. Por exemplo, um grupo reage melhor com ácido, um grupo reage um pouco pior com ácido. Então, assim foram determinadas características desses elementos químicos, beleza? E aí, em função da distribuição eletrônica, a gente pode dizer que o quê? Os átomos,
os átomos ou os elementos que estão agrupados nas famílias A, que é tudo A, ó, de 1 até a 8, eles são basicamente compostos por terminações de orbitais S e de orbitais P, e geralmente os átomos da família B, eles têm particularmente os elementos, os orbitais D e os orbitais F. Então a gente encerra a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado e uma boa aula.